Uma dúvida muito frequente no meio universitário é como eu realizo o meu TCC. Eu sou o professor Ricardo Cabezon e eu estou aqui para te ajudar a superar esse desafio no seu curso. Vamos lá! Bom, primeiramente, o que é o TCC? TCC é um trabalho de conclusão de curso. É uma atividade que consta lá no currículo do curso que o aluno tem que cumprir. Esse TCC ele pode ser uma monografia, ele pode ser um artigo científico e ele pode até mesmo ser um trabalho realizado em grupo. Primeira dica que eu passo para você é: procure na sua faculdade, na sua universidade, um setor de trabalho de conclusão de curso. Ou é uma coordenação, é um setor, ou está lá na secretaria, ou está no site. Você vai procurar as normas do TCC. Nessas normas vão constar se é monografia, se é artigo, quantas páginas tem que ter, qual é a fonte que eu posso utilizar, ou é Times New Roman, ou é Arial, se é tamanho 12, se é tamanho 14, se é espaço duplo, se é espaço 1,5, qual é o espaçamento que eu vou utilizar entre margens, enfim. Nessa regulamentação, nessa regulação da sua faculdade do TCC, você vai encontrar primeiramente, tá, a regularização, o que é o seu trabalho de conclusão de curso. A partir do momento que você souber o que é o seu trabalho de conclusão de curso, e geralmente é uma monografia, nós vamos então começar a nos preocupar com o tema, com o conteúdo do desenvolvimento desse tema que você vai ter e ali a forma por meio da qual você vai conseguir desenvolver o seu conteúdo, abordar esse tema, cumprir o requisito do TCC. Vamos lá então às nossas dicas. Primeiramente vamos falar sobre o assunto do seu trabalho, sobre o tema do seu TCC. Não pense em algo que está longe de você. Pense em algo próximo à sua realidade. Também não fique pensando em assuntos que são novos, são novidades. Por quê? Porque um trabalho de conclusão de curso procura saber se você consegue realizar uma pesquisa científica. Se você pega um assunto que acabou de sair, não tem livros, nós não temos referências para poder tratar desse assunto. E nós vamos poder montar um trabalho de conclusão de curso, ou seja, um trabalho científico, juntando ali sites da internet, 2, 3 notícias sobre aquele assunto. Não, eu preciso de doutrina, eu preciso de algo mais robusto. Então procure algo que está próximo da sua realidade. Pegue aquela matéria do curso que você mais simpatiza, que você tem mais facilidade de escrever, de estudar, tem livro. Fuja de assuntos que você não domina. Não tem esse negócio de eu vou ser obrigado a estudar, eu vou aprender na marra. Cuidado, falar de coisas que nós não entendemos nada e não vivenciamos a nossa realidade, tem ali um grande percentual de dar errado. Por quê? Porque eu acabo, algumas vezes, ignorando detalhes práticos, detalhes da realidade, porque eu nem domino, não é algo que eu lido no dia a dia. Então, evite isso. Segunda dica, o trabalho de conclusão de curso, ele está voltado para que você tenha uma conclusão científica e não para você ficar dando sua opinião sobre o assunto. Nem no mestrado nós temos ali do mestrando a coleta da sua opinião. Não interessa aquilo, interessa se ele pesquisou o assunto, interessa que ele veja, por exemplo, no curso de Direito, qual é a posição majoritária do tribunal, o que os tribunais, por exemplo, no Brasil, decidem sobre esse assunto, enfim, qual é a teoria que vem valendo para nós. Então não importa que o aluno fale no final, olha, na minha opinião, a sua opinião, com todo respeito, ela não interessa. Ela vai interessar para o professor, para o seu orientador, para a faculdade, para o próprio Ministério da Educação, para efeitos ali de pesquisa científica, que você comprove que efetivamente o que você está falando está estribado, está apoiado, está ancorado em doutrina robusta. Então, primeira coisa que nós não temos que fazer, ficar colocando a nossa opinião. Segundo, pegar ali informações, por exemplo, que está na Wikipedia, né? Ficar pegando informações por exemplo, de uma biblioteca aberta em que eu não tenho um autor de renome asseverando, assegurando a fidedignidade daquelas informações. Cuidado com isso. Próxima dica.
vamos preparar um sumário. Você vai pensar de onde você vai partir e aonde você quer chegar. Então, verificando o assunto que você vai abordar na sua pesquisa, pense nisso. Bom, como é que começa o meu tema? Muitas vezes você quer fazer ali um breve relato histórico e não coloque ali, por exemplo, bastidores históricos, senão você se compromete a falar tudo o que aconteceu. Coloca lá uma sinopse histórica, ou seja, um resumo histórico ou breves apontamentos de natureza histórica, apenas para que você ressalte os principais elementos. Também é importante, e aqui vai uma outra dica, cuidado com a amplitude do seu tema. Por exemplo, eu coloco guarda compartilhada, meu tema. Eu vou falar sobre a guarda compartilhada em todo mundo? Não, eu quero falar sobre a guarda compartilhada no Brasil. Ah, então é a guarda compartilhada no Brasil. É a guarda compartilhada em que período? Porque nós tivemos um período em que a guarda compartilhada foi regulamentada e o outro que ela era aplicada ali por força de um enunciado do Conselho da Justiça Federal. Do que você está falando de tudo isso? É a guarda compartilhada após o advento da Lei 10.406, do Código Civil, ok? Então, cuidado com a amplitude do seu tema. Se você deixa o tema muito aberto, isso vai ensejar, sobretudo se a sua faculdade tiver banca, perguntas da sua banca de tudo quanto é natureza, porque o seu tema está muito grande, muito aberto. Ele aceita ali, por exemplo, até perguntas de direito comparado. Então eu vou ficar falando, e como é que funciona em tal lugar? Não, mas professor, eu fiz meu trabalho com base no Brasil. Olha, mas aqui no seu tema você não restringiu para o Brasil. Tampouco na introdução você colocou que o seu tema é no Brasil. Então tome muito cuidado com isso. Não se sabote. Delimite o seu tema e faça um sumário. Bom, eu vou partir então comentando, vou fazer uma breve apresentação do assunto, vou ver quais são as classificações que eu encontro na doutrina e depois no final eu vou verificar se isso vem sendo respeitado no Brasil ou não, como é que, por exemplo, os tribunais vêm aceitando essa teoria ou não. Tome cuidado e siga essa dica que com certeza você vai se dar bem. Escolhido o tema, escolhido então o assunto sobre o qual você vai falar, verificado na faculdade se é monografia, se é um artigo, e ali tendo uma ideia do caminho que você vai percorrer, veja, o sumário é como se fosse um mapa de navegação. Por onde eu vou passar? Eu vou começar a fazer pesquisas sobre o meu assunto. Como é que eu faço pesquisas? Bom, as pesquisas podem ser feitas de várias formas. Você pode fazer pesquisa nas bibliotecas pela internet, você pode fazer pesquisa em bancos de teses e também de dissertações de mestrado em faculdades que têm programas de pós-graduação estrito sensu. Por exemplo, eu posso pesquisar na USP, posso pesquisar na PUC, eu posso pesquisar no Mackenzie. E aí é o compromisso do aluno, né? Uma vez que eu baixei o trabalho, de citar a fonte de onde eu tirei. Não há qualquer problema. E, aliás, é importante que você cite que pesquisou o trabalho. Isso não é demérito nenhum. Isso não vai pegar mal para você, não. Tá? Abra aspas, conforme disse fulano de tal, abre aspas, faça a citação. Tá? Ou você pode fazer uma citação indireta, nós temos várias formas de fazer ali citações, que se vocês quiserem depois eu até gravo um vídeo para explicar isso. Mas o importante é que você cite a fonte. O trabalho não é para ser seu, nasceu da sua cabeça, do seu entendimento, não. Nasceu da ideia de outras pessoas. Até numa tese de doutorado, para que nós construamos a nossa tese, nós nos apoiamos nas teses de várias outras pessoas. Enfim, para chegar naquela conclusão, eu pesquisei muita gente. Então, quando você pega um livro, quando você pega uma tese, quando você pega uma dissertação, um artigo, não deixe de citar a fonte. E por que eu estou ali falando, então, que tese e dissertação são interessantes para citar? Porque são trabalhos de outras pessoas, tá, que já pesquisaram, trabalhos gratuitos que estão aí à disposição na internet. O cuidado que você tem que ter é se essa tese foi aprovada. Claro, você constrói o seu trabalho com base numa tese que foi reprovada na banca por plágio, por exemplo, né? Então, tem esse cuidado de observar se o candidato, se o aluno que se utilizou daquela tese, daquela dissertação, ele foi aprovado. E você não vai pegar ali a tese e dar um Ctrl+C, Ctrl+V, copiar e colar tudo que tem. Não, você pode ler, tirar ali os pontos principais para utilizar
no seu trabalho. Nessa pesquisa, você também pode ir em bibliotecas. Uma coisa que é importante quando você vai numa biblioteca é verificar não só as obras que tratam do seu assunto, mas quando você encontrar o artigo e eventualmente for tirar uma cópia, não esqueça de tirar uma cópia da ficha catalográfica da obra. Então, estou aqui colocando para você a imagem da ficha catalográfica da obra. E por que ela é importante? Porque quando você coloca na bibliografia, você tem que dizer qual é a editora, qual é a cidade da edição da editora, o ano da edição, o número da edição. Isso são informações valiosas. As pessoas citam aí, não fala qual página, qual obra, qual editora, quando foi publicado. Por quê? Porque não pesquisaram direito. Não caia nesse erro primário. Outra dica que também nós damos é de abrir uma pasta no seu computador, de abrir no seu telefone, no seu tablet, no seu note, enfim, em que você vai juntar os seus materiais de pesquisa. Esta pasta, isso vale ouro. Então, se puder, tenha sempre um backup, ou coloque lá num pendrive também, ou coloque na nuvem, no Dropbox, no OneDrive, Google Drive, tenha uma cópia disso. Você vai separar, por exemplo, por capítulos. Capítulo 1, eu vou falar sobre o tema X. Tudo que você encontrar do tema X, joga nessa pastinha. Quando você for escrever sobre aquele capítulo, você já vai olhar naquela pastinha, o que você vai fazer? Você vai olhar aquele material e vai dar uma lida para escrever aquele capítulo, já vai estar tudo organizado. Se você puder, quando você for ler, vá grafando, vá ali destacando os pontos que você gostou, que você acha importante. Olha, isso aqui tem uma definição, isso aqui é importante. Não deixe de pelo menos colocar no seu trabalho citações de alguém, de vários autores, que você tem que minimamente citar as pessoas, citar decisões, citar artigos, enfim. Uma definição vai falar sobre o que é, por exemplo, o abacaxi. Segundo o dicionário Oasis, o abacaxi é uma fruta e blá, 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 blá. Então já uma citação, tá? Essa citação você vai pôr na nota de rodapé e ela já vai compor a sua bibliografia. O importante é que você sempre construa sua narrativa pautada em documentos de outras pessoas, tá? Não seja algo que saiu da sua cabeça. A amarração, a criatividade é sua, sairá da sua cabeça. Mas o trabalho científico ele é construído com base em pesquisa, em trabalhos de outras pessoas. Que pode ser até que no final você demonstre que aquilo não funciona, que aquilo não existe, que aquilo não serve para nada. Mas foi construído com base numa pesquisa concreta, uma pesquisa séria. E é isso que é importante para você. Algo que funciona também é fazer um pré-projeto. O pré-projeto ele parte então de uma reflexão do aluno sobre o que ele quer desenvolver, qual é o assunto, qual é o tema, qual é o recorte epistemológico, ou seja, qual é o ponto da matéria que ele vai querer abordar, os objetivos que ele vai querer atingir, que forma de pesquisa que ele vai utilizar. Então ele vai fazer entrevista, vai usar questionário, ele vai socorrer de livros. Esse pré-projeto pode auxiliá-lo, caso você tenha a possibilidade de realizá-lo, sem dúvida alguma, é importante. Tá? Não menospreze quando, eventualmente, o seu orientador pede para você um pré-projeto. Na verdade, ele já está preocupado em saber se você refletiu muito bem sobre esses pontos que você irá abordar. Outra coisa que é importante, às vezes, fazer resumo. Faça resumo do que você leu, tá? Porque isso vai te ajudar depois a escrever. Nós temos, infelizmente, uma dificuldade em escrever porque nós escrevemos pouco e nós temos, quando escrevemos, uma linguagem muito coloquial, é diferente da linguagem acadêmica. Então, primeiro faça um resumo com as suas palavras e depois vá buscando uma forma de deixar aquele texto mais bonito. Primeiramente, evite palavras repetidas. Você vai verificar que todo parágrafo você às vezes começa assim, então, essas coisas você vai ter que mudar. Então começou primeiro assim, então você vai trocar por um sinônimo, nesse sentido. Então nós vamos começar a substituir palavras repetidas no texto para deixá-lo mais rico, mais gostoso de ler. Então lembre-se que o texto é feito para uma pessoa que não conhece o assunto, não meça, tá, ali a inteligência da pessoa que vai ler a partir do seu conhecimento profundo na matéria. Imagine que uma pessoa que vai ler o seu trabalho
não entende nada. É por isso que você vai começar muitas vezes de uma análise histórica, de uma análise, por exemplo, de uma construção a partir da definição ali dos institutos que você vai trabalhar. Então é importante você ter isso. Outra coisa, depois até da conclusão, o que nós iremos preparar é o primeiro capítulo, que é a introdução. Então a introdução é a última coisa que eu vou fazer no meu trabalho. E na introdução você vai preparar o leitor para aquilo que vem. Olha, o trabalho ele versa sobre tal assunto, foi uma tarefa fácil, foi uma tarefa difícil. Eu utilizei, por exemplo, fontes doutrinárias, fontes internacionais, fontes de lei, eu utilizei pesquisas de campo, né? Então, você vai conversar com o leitor, olha, se você quiser colocar, no capítulo 1 eu falei sobre isso, no capítulo 2 eu falei sobre aquilo, no final pude colocar uma conclusão baseada no que vem efetivamente funcionando aqui no Brasil ou em tal lugar, não sei qual é o objeto da sua pesquisa, mas lembre-se, a introdução é a última coisa que você vai fazer, até mesmo depois da conclusão. Por quê? Porque a introdução, como eu disse, você vai informar o leitor, vai preparar o leitor para aquela coisa preciosa que é o seu trabalho de conclusão de curso. Algo extremamente importante é que você procure estabelecer um tempo para você estudar. Então é importante que você organize a sua rotina e mesmo que seja 1 hora por semana. Ah, Cabezon, eu tenho ainda 2 anos para fazer o meu TCC. Separe 1 hora por semana, toda quinta-feira, ali, no sábado ou no domingo, eu vou cuidar do meu TCC. E procure levar isso com seriedade, se organize, procure então adequar a sua rotina para que o seu trabalho seja realizado. Não deixe para a última hora. É normal que nós estamos terminando o curso e muita coisa às vezes pega, estágio, provas, eu já estou preocupado na inserção no mercado de trabalho e a última coisa que eu vou lembrar é do meu trabalho de conclusão de curso. Às vezes eu caio na tentação de sair copiando coisas que depois eu fico reprovado por plágio na faculdade ou fico com o trabalho, o professor não percebeu o plágio, mas o trabalho está arquivado na faculdade e contém ali inúmeras deficiências. Eu já tive casos de colegas meus que fizeram um trabalho de conclusão de curso ali muito questionável, ficaram morrendo de vergonha porque o trabalho estava disponível, inclusive na internet, e ali colegas de trabalho, pessoas concursadas, puderam verificar que o sujeito se assenhorou de ideia de terceiros que não eram dele. Não importa se o teu trabalho for simples, ele é seu, ele é autêntico. E se você tiver a ideia de uma outra pessoa que você achou brilhante, abra aspas, cite. Isso é importante, citar. O crime é você não citar e se assenhorar ali, né, de uma composição que não foi sua. Próxima dica, preciosa. Revisão de texto. Não deixe de rever o seu texto. O que é rever? Ver de novo. Mas olha de forma crítica. Dê uma lida se os parágrafos estão conectados entre si. Eu começo falando sobre água, daqui a pouco eu já estou falando sobre terra, daqui a pouco eu falo sobre ar. Não, tem que ter uma ligação. Para eu sair do primeiro parágrafo para entrar num outro assunto, eu tenho que ir ali mudando o assunto no decorrer do parágrafo para entrar no assunto subsequente. Não deixe o seu texto seco. Por exemplo, eu termino o meu capítulo com uma citação. Não, tudo que você colocar, não deixe de comentar. Conforme comentado pelo autor, tal assunto é importante na medida em que tal. Então, isso é importante, tá? Nós temos que colocar algodão entre cristais. Então, na verdade, quando você for colocando ali ideias de outras pessoas, você vai fazendo a ligação. Tá, fulano de tal disse isso nesse mesmo sentido, fulano de tal também asseverou isso, já Beltrano discordou, tá? É importante que você no trabalho de conclusão de curso, tá? Ao rever o seu texto, veja se você colocou a tese e a antítese, ou seja, quem fala contra aquilo que você está falando? Qual é o argumento? Entre nesse detalhe, isso é importante, isso enriquece o seu trabalho e vai fazer com que tudo dê certo. Uma dica preciosa, seja claro, quando for escrever,
Preze pela clareza, a simplicidade do texto, ela é importante. Nós não temos que escrever difícil para sermos respeitados. O grande intérprete é aquele que sabe explicar para as pessoas aquilo que ele está querendo dizer. E isso é uma dádiva, é um dom. Então procure se livrar de estrangeirismos. Se você quiser dizer, isso também é conhecido no exterior como XYZ, tudo bem, mas não deixe de ter uma linguagem clara com aquele que vai ter o cuidado de ler esse precioso texto que você está desenvolvendo. Bem, eu espero que com essas dicas iniciais você tenha facilidade em realizar o seu trabalho de curso. Não deixe de encaminhar suas dúvidas, suas sugestões para nós, que nós vamos gravando ali depois outros vídeos para ajudá-lo, para ajudá-la, tá ok? Boa sorte e tudo de bom para você!